Olá, ouvintes, a graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é o programa chamado Um Podcast, idealizado pela mocidade da primeira Igreja Presbiteriana de Itabunda. E o nosso objetivo é estudarmos juntos a palavra de Deus e nós estamos dando continuidade no Evangelho de Marcos. Eu me chamo Samuel Rocha e estarei conduzindo o programa de hoje. E aqui comigo eu tenho meu irmão Esdras Ribeiro, pessoa especial, jovem ativo na igreja, e que vai trazer aí a reflexão da palavra, especificamente em Marcos, no capítulo 3, dos versos 13 ao 19. Eu vou passar a palavra para ele, para que ele se apresente e dê suas considerações iniciais. Graça e paz, meus irmãos. E aí, Samuel, muito bom estar aqui com vocês. E que Deus nos abençoe através da tua palavra hoje, né? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a entender e a meditar nela. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, Esdras, apresenta para nós aí esse texto, né, dos versos 13 ao 19 do capítulo 3 de Marcos, né? O que você pode dizer para nós aí já de início desses versículos que falam aí da escolha dos 12 apóstolos, né, e também dos seus nomes. Amém. Então, nesse texto aí, nós temos aí Jesus escolhendo os seus 12 discípulos, né? Um pequeno trecho, um pequeno episódio, mas que nós podemos tirar aí algumas reflexões importantes. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, acho válido a gente fazer contextualização rápida, né? A gente notou até aqui, né, a você que está seguindo aí os episódios, fazendo estudo junto com a gente nota até aqui que, com base nos últimos estudos, que a oposição a Jesus estava aumentando por parte dos fariseus, né, dos religiosos da época, ao ponto de se juntarem aos herodianos, né, os judeus se juntarem aos herodianos para planejarem a morte de Jesus. Olha o que ponto chegou a incredulidade dos judeus daquela época, né? Mostra o tamanho da incredulidade humana e até onde ela vai, né? Ao ponto de se juntar a inimigos. Então a oposição estava crescendo, mas também nós vemos a popularidade de Cristo crescendo. Observe aí no versículo 7 e 8 do mesmo capítulo. Diz assim: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando o ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Então nós temos, de um lado, a oposição a Cristo por parte dos religiosos e dos herodianos, mas também a popularidade de Cristo crescendo. Nós vemos pessoas, multidões de todos os lados o seguindo, né? Do norte, do sul, nós vemos aí essas cidades citadas, né? De várias regiões, tanto da capital quanto do interior. Enfim, vimos então nessas cenas, nesses episódios, e chegamos neste trecho que lemos, né, da escolha dos 12 apóstolos de Cristo, que é bastante interessante para a gente. E a gente vai então entrar nesse texto, né? Nós temos que a partir do versículo 13, Marcos, né, que é o autor do livro, começa a relatar que Jesus sobe ao monte. Então, Jesus subiu ao monte, e isso já é um ponto aqui que a gente pode perceber. Eu acho válido a gente dar uma olhada em relatos sinóticos, né? Por exemplo, de Lucas. O motivo pelo qual Jesus sobe naquele monte, né? E Lucas vai dizer lá no versículo 12 do capítulo 6, o mesmo episódio, né? Ele relata: naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então nós temos Lucas relatando essa informação, né, valiosa, de que Marcos não coloca aqui, de que Jesus tem o objetivo de orar, né? Sobe ao monte para orar, e assim o faz, né?
Então a informação é um objetivo que Cristo tinha ao subir o monte, como nós lemos no versículo 12, a fim de orar. E esse é um princípio importante, que Jesus, né, o nosso Messias, o Deus encarnado, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, nos passa, né? Ele, sendo tudo isso, ele tira e reserva um tempo para si, para orar reservadamente. Então ele ora antes dessa decisão importante, né, que nós temos aqui relatado em Marcos, da escolha dos 12 apóstolos, né? Nós temos o sustentador do universo em sua vida e seu ministério orando ao Pai, a Deus Pai, antes da tomada dessa decisão. Então nós, já aplicando a nós, né, a primeira aplicação aqui é a oração como um meio de graça, né? Nós temos a oração como um meio de graça pelo qual temos, né, e mantemos um relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Então nós não devemos, né, assim como Cristo não negligenciava, nós não devemos negligenciar algo tão gracioso para nós, a exemplo de Cristo. Então, retornando agora para o relato de Marcos. Se o próprio Cristo não deixou de orar, né? Quem somos nós para não orarmos? Exatamente. O exemplo do Messias orando deve ser importantíssimo para a gente. No versículo 13, ainda nós temos Jesus escolhendo os seus discípulos, né? Então começa a escolha, né? E aí, continuando a leitura, Marcos vai dizer: e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então, temos Jesus escolhendo os seus discípulos. A primeira coisa que Marcos relata é que Jesus chamou os que ele quis, porque ele então, nós sabemos disso, ele é o doador de graça. Então, ele, com sua graça, ele chama aqueles privilegiados ali, aquele que ele quer. E o que ele chamou vieram para junto dele, né? Não recusaram ser chamado ali naquele momento. Outra coisa que a gente tem aqui, outro ponto, é que desde o início da história, nosso Senhor, ele procede desse modo, né? Ele chama os seus. Nós temos isso no Antigo Testamento, com Noé, com Abraão, com Jacó, com Davi, com Isaías, com Jeremias, todos esses, o próprio Deus, né? O Senhor os chama. E no Novo Testamento nós temos Jesus, neste episódio, chamando os apóstolos. Ele vai chamar mais à frente o Paulo, né? Como um 13º aí, mas chamando a Paulo para também se juntar a este grupo. E certamente é também dessa forma conosco, nós que também somos discípulos de Cristo, né? Ele é quem nos chama, ele que nos faz o convite, nós aceitamos esse convite, ajuntamos a ele, né? Nós chegamos a ele. Então ele mesmo diz lá em João 15, versículo 16, né? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E assim continua o texto, né? Então nós temos o próprio Cristo dizendo que é deste modo que ele trabalha, né? Ele mesmo chamando, ele mesmo fazendo esse chamado a nós. E chamar a atenção que ele é irresistível, né? Sim. Não tem como receber o chamado do Senhor e resistir a isso. Exatamente. Nosso Deus é maravilhoso. A gente vê os caras ouvindo o chamado e já indo, né? Então, Paulo também vai dizer lá em Romanos 8 versículo 30, né? A partir do versículo 30, que Deus predestina, Deus justifica e santifica. Ele coloca nós temos a nossa tradução em português no passado, né? Predestinou, justificou, santificou, glorificou. E aos que ele chamou, né? Aos que Deus chamou, ele faz tudo isso. Então é Deus quem faz, é Deus quem chama, é o próprio Jesus quem nos convida. E nós, irresistivelmente, como Samuel colocou aí, né? A gente vai, né? Seus discípulos vão. Portanto, não há dúvidas, né, de que ele chama os seus discípulos. E nós, como seus discípulos, nós temos essa convicção de que foi Jesus quem nos chamou. Prosseguindo então, o próximo versículo, o versículo de número 14, Marcos vai continuar o relato, né? Ele vai dizer: escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. E nós temos Cristo designando os 12. Ele começa a designar. Mas para quê? E qual o fim dessa escolha, né? E o texto nos responde isso, né? O próprio texto vai dizer: para estarem com ele. E aqui nós já podemos perceber algumas coisas, né? Para estarem, né? A gente percebe um relacionamento, né? Um achegar desses discípulos com Cristo, a Cristo, né? Então isso vai ter consequência com uma caminhada junto com Cristo e participar da obra de Cristo, né? Então Cristo primeiro convida eles para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então, assim como Jesus já estava fazendo, né, pregando as boas novas, eles também foram chamados de forma bem específica, né, os 12, para continuar esse trabalho com Cristo
E após Cristo também, né? Após a ascensão de Cristo, nós temos os apóstolos fazendo esse trabalho bem intensamente. E a gente sabe, né, inclusive pelos relatos já lidos e estudados por nós aqui, no podcast no geral, que a função primordial de Cristo ali era pregar. Então, da mesma forma que ele tinha essa função ali no seu ministério, os apóstolos também são incumbidos dessa ordenança, né? E continuando no versículo 15, né? Ele continua falando para exercer autoridade e expelir demônios. E outro ponto também, que outro sinótico vai nos dizer, nesse caso agora o Mateus, no versículo 10, versículo 1, ele coloca lá que uma outra função, além dessas três que eu já citei, né, de estar com Cristo, de pregar e de exercer a autoridade de expelir demônios, ele coloca também de curar todo tipo de enfermidade e doenças. Então nós temos a natureza do ofício dos apóstolos já sendo colocadas por Cristo, né? E atentando para isso, nós percebemos que os 12 apóstolos de Cristo formavam um grupo singular, bem peculiar, né? Era um grupo que tinha uma função específica, ou seja, eles foram chamados de forma única e especial. E aí pode surgir uma pergunta, né? Que é uma pergunta básica, né? Pode surgir, que é: será que existem apóstolos ainda hoje, né? Biblicamente, nós temos aí essa peculiaridade, como eu acabei de dizer, né, dos apóstolos. Nós vimos que eles foram chamados para esses ofícios específicos. Então eles eram homens comissionados diretamente por Deus, né, o próprio Cristo ali os comissionando, e investidos de autoridade para operar milagres. Então são singularidades aí dos apóstolos. Eles viram e receberam ensinamento do próprio Senhor, né? O próprio Jesus estava ali comissionando eles. Então eles estiveram com ele, eles fizeram a obra juntamente com Cristo, pregavam, e além disso tinham essa autoridade que Cristo deu de expelir demônios, de curar e tudo mais. Só isso já nos mostra que a resposta mais bíblica para isso é não. Portanto, não existe sucessão apostólica por causa dessas peculiaridades. Nós temos uma comissão, um ofício apostólico bem específico aqui, e que não é sucedido após esses 12. Tanto que lá no último livro da Bíblia, João, relatando a sua visão, né, da Nova Jerusalém, ele vai relatar no versículo 14 do capítulo 21 o seguinte: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então somente esses 12 são os apóstolos do Cordeiro. Não existe sucessão apostólica e, portanto, não existe apóstolos nos dias de hoje. O Augusto Nicodemos vai dizer, né, que apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe apóstolos nos dias de hoje. Versículo 16, continuando aí o relato de Marcos, temos os nomes desses apóstolos e observamos então que Deus ele vai escolher e montar sua igreja, por assim dizer, em unidade e diversidade, como está posto aí nos versículos 16 ao 19. Vamos fazer a leitura novamente. 16 diz: estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então já temos aí os nomes dos apóstolos. E, como eu disse, há uma diversidade, mas também há uma unidade. Uma unidade porque eles estão em Cristo e com Cristo. Então na igreja, no corpo de Cristo, em seus discípulos, nós temos e observamos essa diversidade e unidade. Unidade, vale ressaltar, que não significa igualdade, né? Então no grupo do Messias, no grupo do próprio Cristo, temos pescadores, nós temos zelotes, nós temos cobradores de impostos, né? E essas diferenças entre eles são enormes. Alguns ali não se davam bem, não batiam bem por causa dos seus ofícios, das suas descendências e tudo mais. Mas Jesus ali os ajunta e os une, não em suas igualdades, né? Não significa igualdade, mas uma união porque estão em Cristo agora. E Jesus compartilha sua vida com esses seres humanos, que vale dizer, são imperfeitos como nós e são pessoas comuns, né? Temos aí pescadores e cobradores de impostos, né? Funções que hoje em dia existem e nós sabemos que são totalmente diferentes, mas que em Cristo podem ser um corpo, né? Podem formar o corpo de Cristo. Então apenas pecadores salvos pela graça são esses caras, né? Assim como nós somos, né? No caso, eram revestidos do poder do Senhor e não deles mesmos, né? Vale ressaltar e enfatizar isso, né? É Jesus quem os dá a autoridade de expelir demônios, por exemplo. Não é o poder deles mesmos, mas o próprio Cristo agindo, usando eles como instrumento
do próprio Senhor para expelir demônios e curar e tudo mais, e pregar. Então eles não eram super-homens, claro que tinha essa peculiaridade de serem privilegiados em ser os únicos ali apóstolos, os 12 apóstolos, mas a força deles era dada pela fonte que é o próprio Cristo. Então eles eram tão comuns que até tinham apelidos que o próprio Jesus deu para eles, né? A gente vê aí Simão, que Cristo o chamou de Pedro, né? Que é a pedra, o significado, a rocha ali. Nós temos Tiago e João, que eram chamados de filhos do trovão. Então, assim como a gente geralmente coloca apelido em outras pessoas, o próprio Cristo fez isso com eles. E claro que no relacionamento com eles aí era uma coisa bem comum entre eles, né? Então observamos isso, aspectos e características de pessoas comuns nesses caras, nesses homens privilegiados por serem escolhidos pelo Senhor, digamos assim, a dedo pelo Senhor, mas que não são super-homens, são pessoas sustentados pela graça de Deus, salvos pela graça de Deus, pecadores como nós. Então, olhando para esse grupo de Jesus, a gente pode aprender muito, aplicar muito em nossa vida sobre, por exemplo, o que é a comunhão dos santos, né? E santos, nós temos a linguagem bíblica nos chamando todos aqueles que são discípulos de Cristo de santos, não porque de fato somos santos como aquelas representações, né, de pessoas com auréolas acima da cabeça e tal, né, pessoas que viveram uma vida exemplar e tudo mais, mas porque santos tem o significado de separados, né? Nós somos os santos de Deus porque nós somos separados por Ele, escolhidos por Ele, para estarmos com Ele e pregarmos a Sua palavra e viver em comunhão com a igreja. E nessa comunhão dos santos nós observamos justamente isso. Eu e você não somos iguais, eu e Samuel aqui nós temos as nossas diferenças e até podem ser diferenças enormes, mas que somos unidos em um só propósito, em uma só pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então a gente aprende a olhar para esses homens escolhidos por Deus e observando as suas diferenças e seus até momentos de atritos talvez, mas que em Cristo eles são unidos e essa comunhão deve ocorrer sem essa distinção, sem preconceitos, sem superioridade de ninguém, da parte de ninguém, mas de fato unidos em um só ofício, né, de viver para a glória de Deus, representando a pessoa de Jesus Cristo aqui entre nós. Então, concluindo esse estudo, nós podemos tirar algumas aplicações e ver o que a gente aprendeu aqui nesse texto. Nós vimos que é Cristo quem chama seus discípulos, né? Nós aprendemos isso. É Cristo quem nos comissiona e nos chama para viver e para estar com Ele, como assim foi com os discípulos e os apóstolos, né? E Ele chama esses discípulos não aleatoriamente, mas Ele chama para algo, para a função. Deus não chama à toa, Ele comissiona. Ele nos chama e nos comissiona também da mesma forma. E Ele é o mesmo que chama, Ele é o mesmo que comissiona, Ele é o mesmo que edifica a sua igreja em meio às diversidades e adversidades, por que não, né? É o mesmo Deus que chama, o mesmo Deus que comissiona e o mesmo Deus que edifica e sustenta os seus discípulos. E é assim conosco também, né? Ele nos chama não para o apostolado, é claro, como eu já disse, a sucessão apostólica tem fim ali, após os 12, mas certamente para o discipulado. Nós temos esse chamado ao discipulado com Cristo, de estar aos pés de Cristo, aprendendo com Ele, vivendo com Ele, estando com Ele, tendo um relacionamento íntimo com Deus e com Cristo, porque Cristo reina e vive hoje, né? Enquanto vivos aqui na terra, nós já obtemos a vida eterna com Ele e já desfrutamos de todos os benefícios de tê-lo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso irmão mais velho, né? Nosso amigo. Sem dúvida, Cristo cultivou um relacionamento de amizade ali com esses 12 e com certeza eles foram muito edificados com isso. Da mesma forma que a gente busque isso, que a gente anseie todo esse relacionamento com Cristo pessoal, né? Um relacionamento pessoal, porque Cristo é homem, 100% Deus, 100% homem, e viveremos com Ele eternamente. Então vale cultivar, né? Um chamado ao cultivo do relacionamento com Cristo. Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Que o Senhor nos abençoe, né? E aplique aos nossos corações. Amém. Glória a Deus pela palavra de hoje, é muito edificante a palavra que o nosso irmão Esdras trouxe, como Deus age, como Ele escolhe, como Ele quer que nós estejamos diante dEle, né?
Aqui eu vejo uma mensagem também de encorajamento para a igreja, e não a igreja física, né? Mas a igreja, as pessoas, né? Os filhos de Deus, escolhidos de Deus, espalhados pelo mundo, como devem agir, né? Pregar a palavra com autoridade, né? E esse é o papel de uma igreja militante, uma igreja atuante, que serve ao Senhor com alegria, com ânimo, com toda a força que há. E nós agradecemos a Deus por essa palavra, agradecemos a Esdras, essa explanação, né, da mensagem. Agradecemos a Deus por ter iluminado aí a sua mente e ter trazido aí para nós essas palavras tão boas, tão edificantes para as nossas vidas. Eu vou orar, agradecer também pela vida de Esdras e agradecer também pela vida daqueles que nos ouvem nesse momento. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, gratos te somos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez aqui e está fazendo nesse projeto, Deus. Louvado seja o teu nome, que o Senhor cada vez mais capacite os nossos irmãos, os convidados que estão sendo presentes aqui, nos ajudando, trazendo mensagens, ó Deus, que certamente o Senhor tem colocado em seus corações. Obrigado, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender que o Senhor, Deus, é um Deus que exige de nós, ó Deus, um trabalho atuante, pregando a Tua palavra, ó Deus, seguindo a Cristo, entendendo que o Senhor, ó Deus, é um Pai de amor, um Pai de bondade, um Pai, ó Deus, que tem os seus pensamentos insondáveis, que nós jamais poderemos compreender. E nós reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania sobre tudo, sobre todos, ó Pai. Que o Senhor, Deus, edifique os irmãos que estão ouvindo essa mensagem, ó Deus, esteja abençoando cada vez mais os nossos ouvintes, ó Deus, que essa palavra encontre aí guarida em seus corações, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado pela vida de Esdras, que se dedicou, Deus trouxe aí essa palavra nessa noite. Obrigado por ter usado o teu servo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar.